O que você sabe sobre a marca Lamborghini? Sim, a marca produz alguns dos carros mais sofisticados e velozes do mundo, considerado uma das principais rivais da Ferrari. Vocês sabiam que foi exatamente a maior concorrente que incentivou a criação da Lamborghini? Meu nome é Ivan Lima e eu conto para vocês mais detalhes de como surgiu a imponente fabricante italiana. Para vocês entenderem melhor, eu preciso contar a história de um homem chamado Ferruccio Lamborghini, o criador da marca. Bom, Ferruccio nasceu no dia 28 de abril de 1916 e era o primogênito de 5 irmãos, todos filhos do fazendeiro Antonio Lamborghini. Durante a infância, Ferruccio fez questão de aprender a trabalhar na fazenda. Nesse tempo, o trabalho rural era muito complicado, principalmente por causa da falta de recursos e do esforço que as tarefas físicas exigiam. Depois de aprender muita coisa com o seu pai, com 14 anos, Ferruccio resolveu ir morar em Bolonha, onde tentaria arrumar um emprego melhor. Depois de revirar a cidade, ele encontrou uma oportunidade de emprego que lhe interessava muito. Aprendiz de mecânico na Casa Righi, onde receberia apenas 15 libras por semana. Nessa época, em pleno auge do Benito na Itália, as pequenas indústrias tinham sido abaladas e algumas pessoas viviam em péssimas condições. Por volta de 1936, quando Ferruccio tinha cerca de 20 anos de idade, ele era um homem com um vasto conhecimento em mecânica. Quando ele se alistou no exército, Ferruccio foi parar em um centro de mecânica automóvel na cidade de Rodi. E foi aí que Ferruccio teve a oportunidade de aprender sobre novas tecnologias aplicadas em motores diesel. O talento dele era tanto que os colegas o apelidaram de Pai Eterno, porque conseguia resolver problemas que pareciam não ter solução. Posteriormente, ele ingressou na Força Aérea Italiana, onde se atualizou ainda mais sobre as inovações técnicas da aviação. Em 1944, durante a Segunda Guerra, Ferruccio teve outra experiência diferente. Ele foi prisioneiro das forças militarizadas britânicas, época em que foi obrigado a trabalhar como mecânico. Mesmo assim, a experiência não deixou de ser interessante. Ele aprendeu sobre motorizações de veículos bélicos, acumulando uma base preciosa de conhecimentos que seriam usados no futuro. Ao regressar à sua terra natal, ele resolveu colocar em ação seus ambiciosos planos. Depois que a guerra acabou, o governo italiano acumulou toda a sucata bélica em campos fechados. Essa sucata era vendida a quem interessasse. E para Ferruccio, que já tinha em mente qual material ele poderia aproveitar, aquela sucata tinha um grande potencial. Foi então que ele criou o seu primeiro veículo, um híbrido, entre o trator e o automóvel. O veículo foi chamado de Carioca e era de velocidade lenta, mas trazia uma tecnologia inovadora que dava a partida com gasolina e só aí mudava o combustível utilizado para diesel. Depois que o veículo foi melhorado algumas vezes, Ferruccio começou a fabricar outros cariocas. E 2 anos depois, exatamente em 1948, ele já tinha fabricado mais de 500 unidades. Era o começo de uma das marcas mais famosas de carro atuais. E quem de vocês imaginaria que a Lamborghini começou construindo tratores? Mas ele achava que poderia criar veículos ainda melhores. Em 1949, nasceu o primeiro trator genuinamente agrícola, o L33, que foi o primeiro trator inteiramente projetado pela Lamborghini, com exceção do motor. E também foi um marco na vida dele, viu? A partir desse modelo, a fabricação de Ferruccio Lamborghini passou de artesanal para industrial. Confiante no seu negócio e com a ajuda financeira do pai, Ferruccio comprou 1000 motores,
o que o obrigou a sair da sua garagem improvisada para abrir um estabelecimento próprio. E adivinha? O negócio deu certo. Depois de esgotado o estoque dos 1000 motores e com o modelo do trator desenvolvido, chegava a hora de inovar mais uma vez. Os anos seguintes representaram um salto de evolução para a empresa. No ano de 1952, a marca lançou, de uma só vez, os modelos DL15, DL20, DL25 e DL30. Eram vários modelos. E quanto mais ele vendia, mais a empresa crescia de forma considerável. Então, veio o primeiro trator com esteiras no lugar das rodas, o DL25C, substituído, pouco tempo depois, pelo DL30C. Pintado na cor amarela, a mesma que posteriormente também seria adotada nos superesportivos. Com uma boa gestão empresarial, junto à qualidade reconhecida dos seus tratores nos principais mercados, os lucros levaram o construtor italiano a fazer outros investimentos. Ele, então, fundou uma segunda fábrica, dedicada à produção de ar-condicionado e calefação, aquele sistema de aquecimento usado nos países mais frios. Com o sucesso batendo a porta e investimentos certeiros, Ferruccio Lamborghini começava a se aproximar dos homens mais ricos da Itália. Até então, os tratores de Ferruccio eram feitos com motores de terceiros. Até que em 1958, ele começou a fabricar seus próprios motores. Em 1962, ele inovou mais uma vez, colocando a versão da dupla tração em seus tratores. Acompanhando o desenvolvimento da empresa, Ferruccio passou a exportar os seus veículos. Ferruccio Lamborghini era um cara apaixonado por carros. Isso é fato. Em sua garagem era possível encontrar carros das marcas Mercedes, Jaguar, Ferrari, entre outros sucessos da época. E é aqui que começa a história sobre o que levou Ferruccio Lamborghini a abrir uma fábrica de automóveis. Um dia, surgiu um pequeno problema mecânico na Ferrari. Ao analisar o problema, ele viu que havia um mau funcionamento da embreagem do carro e que a peça era semelhante ao modelo que ele usava em sua própria linha de produção de tratores. Ferruccio se sentiu no direito de reclamar diretamente com o proprietário, Enzo Ferrari. Só que a resposta do Enzo não foi nada legal. Como resposta, Ferruccio escutou algo como: "O que diabos um caipira fabricante de tratores sabe sobre carros esportivos, hein?" Enfurecido, ele mesmo resolveu o problema da embreagem e decidiu que iria realizar mais um dos seus sonhos: se tornar um fabricante de carros esportivos com seu nome. Depois de ampliar o negócio do seu grupo empresarial, ele deu início à construção de uma fábrica moderna em Santa Agata, ironicamente situada a poucos quilômetros da fábrica Ferrari. A Automobili Lamborghini foi oficialmente criada em 1963 e, inclusive, contava com a contratação de um ex-engenheiro da Ferrari. No mesmo ano, eles lançaram seu primeiro carro, o Lamborghini 350 GTV, com 2 lugares e um motor V12. O logotipo da empresa, criado pelo próprio Ferruccio, era uma referência ao seu signo, o touro, Taurus. Outros vários modelos Lamborghini tinham nomes relacionados a touros ou touradas, incluindo o Miura, em homenagem a Dom Eduardo Miura, um famoso criador de touros espanhol. O Miura, diga-se de passagem, era um carro esportivo de motor intermediário que foi lançado em 1966 e fez a Lamborghini conquistar admiradores de carros em todo o mundo. Em 1970, desmotivado pela crise do petróleo e numa época onde na Itália as greves de trabalho eram constantes, Ferruccio Lamborghini resolve descansar e viver dos muitos lucros que ainda tinha. Primeiro, ele vendeu a Automobili Lamborghini. Depois, sua marca de tratores para uma concorrente.
A marca de automóveis passou depois por diversos proprietários, inclusive a Chrysler, pertencendo atualmente ao grupo Volkswagen. Tonino Lamborghini, filho do primeiro casamento de Ferruccio, seguiu tocando as vinícolas do pai e resolveu usar o prestígio do sobrenome para criar uma empresa, batizada com seu nome e sobrenome, especializada em artigos de luxo como relógios, perfumes, roupas e acessórios. Enquanto isso, Ferruccio Lamborghini, por volta dos 60 anos de idade, passava os dias em sua propriedade no Lago Trasimone, reparando seus tratores ou trabalhando com eles por distração. Ferruccio Lamborghini faleceu de causas naturais em fevereiro de 1993, com 76 anos. Em homenagem à valiosa obra deixada pelo seu pai, Tonino Lamborghini mandou construir um museu aberto ao público com as principais e originais produções Lamborghini. Ainda hoje, existe essa concorrência entre o cavalo da Ferrari e o touro da Lamborghini, com a criação de carros indescritíveis. Ótimo para quem gosta de carros, melhor ainda para quem pode comprá-los, não é? Essa foi a história do homem que, depois de ser maltratado, criou uma das maiores marcas de carros do mundo. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!